Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Diz assim, Deuteronômio 21. Quando na terra que o Senhor te der em posse, se achar no campo alguém morto, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e os juízes sairão e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado, nem tenha puxado na canga, e a trarão a um vale de águas correntes que nunca tenha sido cultivado nem semeado. Ali, nesse vale, lhe quebrarão a nuca. Depois os sacerdotes, filhos de Levi, se aproximarão, pois o Senhor, o teu Deus, os escolheu para o servirem e para abençoarem em seu nome, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo dano. E todos os anciãos da cidade mais próxima ao morto lavarão as suas mãos sobre a bezerra, cuja nuca foi quebrada no vale, e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram. Sê favorável ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim eliminarás do meio de ti a culpa do sangue inocente, e farás o que é justo aos olhos do Senhor. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor, o teu Deus, os entregar nas tuas mãos, e os fizeres prisioneiros, e vires entre eles uma mulher formosa, da qual te afeiçoes, e a queiras tomar por esposa, então a trarás para a tua casa. Ela rapará a cabeça, cortará as unhas, despirá o vestido do seu cativeiro, permanecerá em tua casa, e chorará o seu pai e a sua mãe um mês inteiro. Depois disso, a tomarás. Tu serás seu marido, e ela será tua mulher. Se ela cessar de te agradar, a deixarás partir livre, mas não poderás vendê-la nem maltratá-la, pois foi tua mulher. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e ambas lhe derem filhos, e o primogênito for filho da desprezada, no dia em que repartir os bens entre seus filhos, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. Reconhecerá, porém, por primogênito o filho da mulher não amada, dando-lhe porção dobrada dos bens. Esse filho é o primeiro fruto do seu vigor, a ele pertence o direito de primogenitura. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedeça à voz do pai nem da mãe, e, embora o castiguem, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos líderes da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim extirparás o mal do meio de ti, e, ao sabê-lo, todo Israel temerá. Quando alguém tiver cometido um crime que mereça a morte e condenado for suspenso no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança. Deus bendito, muito obrigado. Nós agradecemos ao Senhor pelo dia lindo e maravilhoso e pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos congregar em torno da palavra do Senhor. Obrigado, Deus. Nós não somos nada sem o Senhor, não podemos absolutamente nada, e reconhecemos nossas fraquezas, nossas limitações, mas estamos agradecidos pelo Teu Espírito Santo, que é derramado abundantemente sobre cada vida. Fala com cada um de nós, ó Deus, o que o Senhor quer falar, e não aquilo que nós queremos ouvir. Muitas vezes, Senhor, nós saímos das nossas casas querendo ouvir algo específico do Senhor, mas que não seja assim, seja o Senhor falando aquilo que o Senhor quer falar aos nossos ouvidos e ao nosso coração.
Obrigado. Mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Israel continua sendo instruído pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, através de Moisés, quanto a vários aspectos da vida deles e maneiras que eles devem proceder assim que eles atravessarem o rio e começarem a desapossar as pessoas, tirarem as pessoas das suas habitações, expulsando elas, enfim, tomando posse da terra de Canaã. E logo de cara, nós vamos ver nessa primeira parte do versículo 1 ao 9, um assunto muito sério que diz respeito à jurisdição de um crime. Hoje é muito comum isso existe exatamente como hoje, assim naquela época. O que o texto está dizendo? Que se aparecer uma pessoa morta lá, nos arredores do povo de Israel, deverá ser medido a distância entre a pessoa morta e a cidade mais próxima. Chegando numa cidade e a mais próxima da pessoa morta, aquela cidade fica responsável por investigar aquele crime e resolver todas as questões. Então, é a mesma coisa de hoje. Assim, está vendo como hoje esse texto trata da jurisdição de um crime. A responsabilidade recai sobre a cidade onde aconteceu o crime ou a cidade mais próxima. E nesse caso, os sacerdotes do lugar eram quem ofereciam os sacrifícios pela culpa. É isso que nós vimos do versículo 1 ao versículo 9. O que nós encontramos então? Deus, na verdade, responsabilizando alguém por algo que aconteceu. Obrigado, viu, irmão Anderson? Então, na verdade, Deus responsabilizando. Então, o que Deus está tratando aqui? Está tratando de que, quando acontecesse um crime, mas só que o autor era desconhecido, então alguém tinha que tomar as providências com relação àquele acontecimento. Então Deus dá as instruções como seria feito, tá? Os anciãos e os juízes sairão, verso 2, e medirão a distância até as cidades que estiverem ao redor do morto. Verso 3, os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma bezerra da manada, que não tenha trabalhado, nem tenha puxado na canga, a trarão até um vale de águas correntes, onde ninguém tenha cultivado nada, e ali nesse vale vão quebrar a nuca da bezerra, nesse caso, tá? E aí os anciãos, verso 5, os sacerdotes, filhos de Levi, vão se aproximarão, pois o Senhor, o teu Deus, os escolheu para o servir, e Deus os escolheu para isso, e todos os anciãos da cidade mais próxima do morto vão lavar as mãos em cima da bezerra, olha, sobre a bezerra cuja nuca foi quebrada. É um símbolo, quebrava a nuca da bezerra, e os anciãos daquela cidade, né, junto com os sacerdotes, iam lavar as mãos em cima da cabeça da bezerra e falar, olha, esse sangue nós não derramamos. Ou seja, a cidade que se responsabilizasse por este evento, que na verdade era um sacrifício pela culpa, eles iam dizer, nós não somos culpados desta morte. Está mais perto, é a cidade mais perto. Então a cidade mais próxima ofereceria o sacrifício, mas ela ia proferir essas palavras diante do Senhor, nós não somos culpados deste sangue. E isso se resolveria diante de Deus, tá bom? E verso 7 vai dizer, as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos também não viram quem matou. Verso 8, sê favorável ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do povo de Israel, e aquele sangue lhes será por expiação. Então, meus irmãos, é a responsabilização de um crime. Alguém tem que ser responsabilizado por algo errado. E nesse caso aqui, diante de Deus, existe a importância da cidade mais próxima, assumiu a responsabilidade, e o sacerdote daquela cidade mais próxima ofereceu o sacrifício que é pela culpa. Tanto que o versículo 9 diz assim, assim eliminarás do meio de ti a culpa do sangue inocente, e farás o que é justo aos olhos do Senhor. Vamos combinar uma coisa. Aqui está dizendo que alguém é responsável até pelos crimes que ninguém conhece o autor. Entendeu, irmãos?
Sabe aquela pessoa que aparece morta lá no eucalipto? Aquela pessoa que aparece morta no rio? Aquela pessoa que aparece morta na rua? Sabe aquela pessoa que a gente vira a cara para ela? Deus vai requerer aquele sangue. Você lembra lá a palavra de Deus dizendo que o mar vai dar os seus mortos? Então, querido, a iniquidade do mundo tem crescido tanto, e olha que isso aqui é Deus instruindo Israel antes de entrar na terra prometida. Então, antes de entrar na terra prometida, Deus está instruindo o que eles deveriam fazer para que a culpa daquele sangue não caísse sobre Israel. E a maioria de nós ignora as reportagens, não é? A gente vê lá que apareceu um corpo morto em tal lugar e ali. A gente ignora aquilo e leva aquilo assim como, sei lá, é normal, não é comigo, não é com a minha família. Mas aqui não era com a família de nenhum desses homens também, de nenhum dos anciãos, de nenhum dos sacerdotes, não era nem da cidade deles, mas Deus disse que era necessário fazer algo, e o versículo 9 vai dizer, para eliminar do meio do povo a culpa do sangue inocente. Isso quer dizer que aquela pessoa que eu não matei, mas foi assassinada, existe uma culpa que é transferida para nós da cidade. Veja como é que é importante o culto de ontem, o culto de quarta-feira, o culto de oração, onde a gente intercede pela cidade, intercede pelos os vizinhos. Então, queridos, a gente vive num mundo espiritual, meio que sem lógica, porque é responsabilidade minha e sua. É que isso que está dizendo para nós. Alguém tem que ser responsável. Então, mas não tem nada a ver. Não tem. No dia que você compreender a Bíblia, você vai ver que nós temos. Aquele sangue será requerido de alguém. E quem é que o matou? Nós não sabemos. E como é que nós podemos fazer expiação, então, diante de Deus, pelos crimes que nós não cometemos? Está vendo? É uma boa pergunta. Então, como é que nós vamos fazer? Lá o sacerdote quebrava a nuca de uma ovelha, de uma bezerra, e chegava, levava os anciãos da cidade, lavava a mão, aproximava dela, lavava as mãos em cima da cabeça da bezerra e proferia as palavras: as nossas mãos não derramaram este sangue e os nossos olhos também não viram. Ó Deus, seja favorável para o povo de Israel, Senhor, o povo que tu resgataste, e não ponhas a culpa deste sangue inocente no meio do teu povo. Está vendo, querido? Então a gente precisa começar a clamar. Quando você vê lá um crime aconteceu, você leu no jornal que aconteceu um crime, Deus, tem misericórdia. Descobriu quem é? Deus, tem misericórdia do nosso povo, da nossa nação, tem misericórdia da nossa cidade. Mas já existiam as esquinas consagradas a demônios e as casas consagradas a demônios. Hoje, a única coisa que eu perguntei a Deus foi, quando esse pastor veio desesperado contando a história, e agora a gente ouve confirmando isso. O que eu perguntei a Deus? Deus, mas por que o Senhor está deixando os teus servos ali dentro sofrerem isso? É a minha pergunta. Porque tem aqueles que consagraram casas e ruas a demônios, mas tem aqueles que são servos de Deus. Eu não entendi, não tive uma resposta de Deus, confesso, mas é o que eu estou dizendo. Às vezes a gente não percebe que aquele crime que acontece, é o que nós estamos vendo ali, tá? Que aquele crime que acontece, tem que ter alguém que se responsabilize. E nós, no papel de crentes, de sacerdotes, temos que assumir a responsabilidade de clamar a Deus pelo perdão e pela misericórdia. Deus, não permita que a nossa cidade sofra por causa deste crime. É isso que está dizendo aqui. Assim eliminarás do meio de ti a culpa do sangue inocente e farás o que é justo aos olhos do Senhor. Sabe o que é justo aos olhos do Senhor aqui? É a cidade mais próxima assumir a responsabilidade e diante de Deus oferecer o sacrifício pela culpa de quem eles nem sabem e dizer: nós não cometemos este crime, então, Senhor, não deixe cair sobre nós a culpa do sangue inocente. O que é isso senão, irmãos? Oração e intercessão. Isso é oração. O fato de matar a bezerra ali é simplesmente uma forma simbólica de dizer: nós não matamos, e de lavar as mãos sobre a cabeça dela e falar: não temos culpa. Então, querido, a gente precisa assumir esse papel da oração, da intercessão.
Você precisa aprender a orar pelos crimes da tua rua, do teu bairro, da cidade. A gente precisa pegar essa responsabilidade como servos de Deus, que a gente é. Por isso que eu repito, por isso é importante o culto de oração que nós temos na quarta-feira, é onde a gente assume esse papel, uma vez na semana, de nos responsabilizar pelas as questões espirituais. Vamos ser sinceros, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você é do tipo que pensa que as coisas erradas e ruins que acontecem no Brasil não tem nada a ver com você, só tem a ver com os políticos, então a minha pergunta para você é: então onde está a eficácia da sua experiência ou da sua intimidade com Deus que está deixando isso tudo acontecer? Vou repetir: se você é do tipo que tira o corpo fora e diz que você não tem nada a ver com essa questão política que acontece, não tem nada a ver com as coisas terríveis e ruins que estão acontecendo, porque a sua área espiritual não é essa, eu vou dizer, então, como é que está a nossa área espiritual? Porque não está funcionando. Aliás, deixa eu corrigir, começou a funcionar, e eu creio que vai funcionar, mas só vai funcionar porque o povo de Deus se levantou, só. Enquanto o povo de Deus estava na novela, na TV, na briga, na fofoca, na hora que o povo de Deus resolveu, Deus na verdade levantou o povo de Deus sem placa de igreja, levantou o povo, deu para estremecer esse Brasil e deu medo. Não estou falando de um homem não, estou falando de uma esperança de ver Deus agindo no Brasil. É isso que eu estou dizendo, a esperança de ver Deus agindo é que nós estamos presenciando. Porque o povo tomou responsabilidade. E isto aqui, depois eu quero que você leia em casa com muita calma, tá? É isso que vai dizer do versículo 1 ao 9. Alguém tem que se responsabilizar por este crime que está dizendo aqui, assumir o compromisso diante de Deus. Imagine se você continuar vendo os crimes que acontecem e continuar de braço cruzado. É o que aqui está dizendo: não cruze os braços, Israel. Quando tiver um morto em algum lugar, houver uma morte e que ninguém sabe quem matou e ninguém viu, a cidade mais próxima vai pegar e vai assumir o compromisso de apresentar diante de mim o seu clamor, para que Deus dizendo, eu não, tá? Para que Deus dizendo, para que assim, então, eu não venha com pragas sobre o povo de Israel. Então veja bem, uma estratégia de oração e intercessão que a gente precisa colocar em prática, tá? É necessário, querido, a gente assumir o compromisso da oração por aqueles que nós nem conhecemos. Repito, o morto aqui não era conhecido de ninguém, ninguém sabia quem era, simplesmente estava morto. Então vamos assumir o compromisso diante de Deus. Deus, está aqui um morto, nós não matamos, agora compadece de nós a terra onde o morto apareceu e não deixe cair nenhum mal sobre nós. Aí você vai ver o quanto o nosso Brasil está cheio de mal vindo da parte de Deus. Aliás, eu quero que você preste muita atenção na Bíblia. A gente comete muitos erros. Entre eles é ficar dizendo que o diabo fez o que o diabo está fazendo. Veja na Bíblia quantas vezes você vê alguém dizendo que foi o diabo que fez algo com eles. Repito, leia a Bíblia esse ano de 2019, de Gênesis e Apocalipse. Nós vamos começar a leitura em janeiro. Quero que você preste atenção e veja quantas vezes você vai encontrar na Bíblia alguém passando por qualquer adversidade e ela vai dizer que foi o diabo que está fazendo. Quando nós temos a mania de dizer, a seta do maligno, o diabo está lançando a seta dele. Eu quero que você preste atenção e localize e depois me chame e diga, pastor, eu encontrei essa e essa vez. Nem Jó, lembra lá? Jó sofreu tanto e ele o tempo todo dizia que ele estava passando por aquilo porque Deus resolveu moê-lo, massacrá-lo, massacrar. Nenhuma vez ele abriu e falou que o diabo que estava diante de Deus está fazendo isso comigo. Sabe por que eu te digo isso? É porque boa parte de nós ainda não compreendeu. Estamos vivendo o que estamos vivendo porque Deus está fazendo e só a Ele a glória. Lembra lá, o diabo quis fazer, conversando com Jó, conversando com Deus, o diabo conversando, e Deus falou, viste o meu servo Jó, homem temente a Deus, isso, aquilo. Aí o diabo vira para Deus, mas Jó é assim? Porque o Senhor dá tudo para ele, tira dele para o Senhor ver.
Deus vai e diz para ele então, permitindo, vai e faça. Na verdade, querido, Jó nunca disse, ele nunca jogou para cima do diabo os fatos. Ele compreendia que era um processo. Então a gente precisa prestar atenção. Eu preciso que você preste atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu volto nessa palavra, irmãos, responsabilidade. Aqui Deus está dizendo para a cidade mais próxima assumir uma responsabilidade que não era dela. Não foi eles que mataram, mas eles é o que iam apresentar a Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, quero que você pense e responda. O que você acha de diante de Deus, você ser responsabilizado pela desgraça na vida de alguém, e você ser responsabilizado por levar diante de Deus a solução para aquela situação? Qual sentimento fica? Vou repetir. Qual sentimento fica em você ser responsabilizado por algo que você não fez, um crime que você não cometeu, e ser responsabilizado de levar diante de Deus palavras que Deus vai ouvir e vai resolver um problema de maldição? Qual o sentimento que você tem com relação a isso? Qualquer um pode falar. Pode falar. Vou repetir. Qual o sentimento que você tem ou teria sabendo que Deus te escolhe para assumir a responsabilidade de um problema, de um erro, de uma falha, de um crime que alguém cometeu, e escolhendo você para apresentar-se diante dele, e através de você, ele não amaldiçoar uma cidade, uma terra inteira por causa de um crime? Qual o sentimento que você tem? Hein? O irmão disse culpa. Qual sentimento ficaria em você? Ou você teria sabendo disso? Está carregando nas costas um peso que não é seu. E nessa situação de Deus ter te escolhido para assumir essa responsabilidade que não é sua e apresentar diante de Deus a solução para uma maldição, qual sentimento você teria? É aqui que nós estamos indo só de 1 ao 9. O irmão diz privilégio. Quem mais diria alguma outra coisa? Hein? Não, eu estou falando sentimento seu. Viaja, encarna o que eu estou dizendo. Aconteceu um crime que você não cometeu. Aí Deus te escolhe para se responsabilizar pelo crime que você não cometeu. E além do mais, te escolhe para chegar diante dele, para que através do que você disser a ele, ele não vai amaldiçoar uma cidade inteira por causa daquele crime que não foi você que cometeu. É essa a situação. Qual sentimento você teria? Hein? Foi usado por Deus, culpa, né? E depois o irmão diz privilégio, ser usado por Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque enquanto você não compreender que é isso que Deus quer fazer através da tua vida, você vai ser um crente bem infeliz. Isso é privilégio. Isso é honra. Isso é o que Deus fez com Jesus. Deus virou, exatamente como está aqui, virou com Jesus e falou: Jesus, você não tem culpa nenhuma, você não cometeu pecado nenhum, mas olha, eu vou colocar sobre você a responsabilidade, viu, Jesus, de assumir os crimes, os pecados do mundo inteiro, e olha, você vai fazer algo que eu vou receber, e a partir do que você fizer, eu vou perdoar o pecado deles todos. É isso que Jesus fez, se responsabilizou por algo que ele não fez, e é isso que está dizendo aqui. Então a lição hoje para nós é essa. Então eu gostei da palavra, de duas palavras, aliás, a do privilégio, porque eu quero que você entenda que é um privilégio você carregar a culpa daquilo que você não cometeu, sendo que Deus te escolheu para interceder, porque aqui é intercessão, interceder por alguém que você não tem nada a ver. Então aquele irmão, aquela irmã que vive em pecado, ao invés de a gente ficar batendo na língua, falando mal, Deus te escolheu, foi para fazer isso. Coloca o peso nas costas e vai e apresenta diante de Deus. Tem misericórdia do meu irmão, da minha irmã. Tem misericórdia do pastor Edgar. Misericórdia do pastor Moacir. Tem misericórdia do pastor Delfino. Tem misericórdia. É esse o papel do crente. E na verdade a igreja não assume este papel. Ela não está nem aí, nem entende que é isso que a palavra está nos orientando o tempo todo a fazer. Orai uns pelos outros, não é assim?
levar as culpas uns dos outros, as cargas uns dos outros. Então, querida, essa primeira parte fica muito claro, depois você lê com calma, você vai ver que é essa. A segunda parte vai falar sobre o casamento com cativas de guerra. O que você vai encontrar do versículo 10 ao 14? Vai encontrar o registro de algo que é comum acontecer no mundo antigo. E como Israel ia conquistar uma terra, Deus já estava adiantando, vocês vão conquistar uma terra. Então vai haver situação em que as mulheres não serão mortas. Preste atenção, você que está estudando conosco a Bíblia Sagrada. Eu não vou voltar nesse estudo, porque como dissemos, nós vamos terminar em 2033. Só pela misericórdia de Deus eu consegui dar um estudo todo desse. Não creio, tá? Não quero morrer não. Mas 2033 está bem longe para um recomeço, pelo menos aqui nesta igreja. Eu não diria que isso vai acontecer, mas está na mão de Deus. Primeiro, o versículo 10 ao 14 vai dizer assim: quando você for à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor, o teu Deus, os entregar nas tuas mãos, e os fizeres prisioneiros, e quando você ver lá mulheres formosas, da qual o teu coração se afeiçoa, e você quiser tomar por esposa, eu quero deixar claro para os irmãos, quem é que Israel poderia deixar vivo as mulheres e as crianças? Porque Deus mandou matar todas as mulheres, crianças e homens de Canaã. Mas se você virar a Bíblia para o capítulo 20, a partir do versículo 14, é que você vai entender que Deus mandou poupar as mulheres, as crianças e os gados das cidades mais afastadas. Tá, querido? Então essas mulheres, está falando versículo 10 ao 14, não são as mulheres da cidade dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e nem dos jebuseus, porque a esses Deus mandou destruir totalmente. Essas eram mulheres de cidades mais distantes. Se você voltar à Bíblia, como eu disse, versículo 20, 14 e 15, está lá: quanto às mulheres, as crianças, os animais, e a tudo que houver na cidade, todo o teu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Verso 15, assim farás a todas as cidades mais afastadas, que não pertencem à cidade dos povos, das cidades destas nações, que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança. Porém, verso 16, nada que respire deixarás com vida. Então é outra história, irmãos. Então, para você não ler isso aqui e falar: mas Deus não mandou destruir todo mundo, como é que ele manda agora pegar as mulheres? Não, ele mandou destruir todo mundo dessa cidade dos cananeus. As cidades mais distantes ele mandou poupar mulheres, crianças e animais. Então o versículo 10 ao 14 vai falar o seguinte: quando você entrar numa guerra então, e das cidades mais distantes, e você se apaixonar por uma mulher, está dizendo aqui, então você vai ter que proceder com esta mulher de maneira digna. O que Deus está falando aqui é de dignidade humana e respeito, tá? E até mesmo no caso de se divorciar dessas mulheres, elas deveriam ser tratadas com respeito e não como escravas. O que o Senhor orienta? Então, verso 11... e vires entre elas uma mulher formosa, na qual afeiçoe seu coração, e a queire tomar por esposa, então atrarás para a sua casa, ela vai rapar a cabeça e cortar as unhas. Aí eu pergunto: qual mulher aqui, que se tivesse lá numa época daquela e fosse poupada a sua vida, além de tudo, você ia ter que rapar a cabeça, cortar a unha e ser esposa de um homem, de uma nação que, na verdade, destruiu sua família? É o que eu perguntei na semana passada do estudo anterior. Como é que ficaria se você fosse poupada da guerra e fosse levado como esposa ainda dos homens que mataram seu pai, sua mãe, seu esposo? É uma situação complicada. E aí eu falei sobre os traumas que os crentes têm hoje. Hoje o crente tem trauma por qualquer coisa. Qualquer coisinha, o crente está traumatizado, está morrendo. E aqui Deus trata de uma situação muito especial. Então a mulher tem que rapar a cabeça e cortar a unha. Então eu pergunto: qual das mulheres aqui ficaria feliz rapando a cabeça? Cortando a unha. Só de rapar a cabeça já fica ruim. Verso 13. Depois vai despir do seu cativeiro, permanecerá na casa e chorará o seu pai e sua mãe um mês inteiro, e depois disso ia tomá-la por esposa, e ele seria seu marido e ela sua mulher. E se ela cessar de te agradar, ou seja, se o homem não agradasse mais daquela mulher, e ele fosse deixar essa mulher livre, ele não poderia vendê-la ou maltratá-la, porque ele havia sido sua mulher. Então Deus aqui está tratando de uma questão de tratar a pessoa com dignidade. Pegou a prisioneira, a cativeira,
de cativa de guerra, casou com ela, agora se você não agradar mais dela, você vai despedi-la, né, dar divórcio. Mas só que na verdade ela não poderia ser vendida e nem maltratada, né? Ele deveria que deixá-la, né, com dignidade, se é que existe alguma dignidade, né, numa pessoa que foi cativa de guerra, teve que cortar a unha, teve que raspar o cabelo, ser esposa de um homem e depois de um homem estranho e ainda ser largada para lá. Eu não vejo dignidade nenhuma nessa, mas Deus está exigindo que essa pessoa fosse tratada pelo menos com o mínimo de dignidade, tá bom? Agora, era um costume, como eu disse, fazer isso na idade antiga, era um costume. A questão que vai dizer aqui, despida os vestidos do seu cativeiro, na verdade, rapar a unha e o cabelo, há quem entenda que seja um tempo de purificação e uma adaptação cultural dentro de uma cultura diferente. Aqueles povos costumados a adorar outros deuses, viriam agora e teriam que aprender a adorar ao Deus de Israel. Então o fato de rapar a cabeça, cortar a unha, despir os vestidos e o cativeiro, seria mais ou menos um ato de purificação e de uma adaptação para uma nova cultura, tá? E logo em seguida, irmãos, o versículo 15 ao 17 vai falar do direito de primogênito. Lembra que a palavra acabou de orientar sobre o homem que encontrasse uma mulher em outra nação e se agradasse dela e quisesse casar. Agora, aqui vai dizer vai trazer um assunto do direito de primogenitura, porém dentro de uma família onde um homem tivesse mais de uma mulher. Poligamia, né, vamos dizer assim. Então aqui esse caso é sério, porque trata de um assunto que foi permissão de Deus, e até mesmo Deus aqui dirigindo como deveria ser. Então, se você é do tipo que, quando vai se falar de poligamia na Bíblia, você é do tipo que pisa alto e diz que não concorda, você não tem que concordar com nada. Está aqui na Bíblia, e o próprio Deus dando orientação como devia funcionar. Então, poligamia existia sim no Velho Testamento. Permissão de Deus e direção de Deus, tá? Além desse caso da guerra, que o camarada podia pegar uma mulher para ser sua esposa, existe também uma outra lei, não sei se eu coloquei o versículo, acho que não, em Israel, em que quando o camarada, uma mulher, ficasse viúva, olha para você ver outro assunto de poligamia, quando uma mulher ficasse viúva e não tivesse filho, o que tinha que acontecer com o irmão? O irmão do rapaz tinha que engravidar a mulher, a cunhada, para que ela tivesse um filho. Já imaginou? Casar, engravidar, casar para dar filho. Era casar para dar filho. Não era só casar não, pastor Marci. Era casar para dar filho. E tem um detalhe, o filho seria de quem? O filho que nascesse da cunhada seria de quem? Nem dele. É do que morreu e teria que levar o nome do filho que morreu e juridicamente aquela criança que nasceu não seria mesmo nem filho dele, seria filho do outro, para que o outro herdasse tudo de direito daquele defunto no caso. Então, querido, isso aí é o quê? Porta aberta para a poligamia. Isso é por quê? Porque a Bíblia tem que ser lida como ela está e não podemos inventar. Tudo bem, vai ver que logo na frente Deus vai proibir isso, e vai ver que cá no Novo Testamento, então é mais claro ainda orientar que o obreiro tem que ser esposo de quantas mulheres? Uma. Então, acabou esse trem. Mas eu estou te dizendo que esta é a verdade que nós estamos vivendo agora e lendo, tá? É uma realidade. Então Deus aqui, do versículo 15 ao 17, orienta através de Moisés como proceder no caso de um homem que tivesse duas mulheres, versículo 15, tá? Uma a quem ele amava e a outra a quem ele não amava, e ambas lhe dessem filhos, e o primogênito fosse da mulher que ele não amava. Verso 15, irmãos. Olha que situação terrível, mulheres. Se coloca no lugar de lá, você vai ver, o homem tinha duas esposas, uma que ele amava e outra que ele não amava. As duas dão filho, mas o primeiro filho dele é o da desprezada. Ali está dizendo para nós, irmãos, que nem mesmo a preferência do pai pelo outro filho lhe permitiria tirar os direitos de primogenitura, entre os quais estão as bênçãos maiores e mais abrangentes.
Se você for notar, é a porção dupla, a bênção era maior para o primogênito. O primogênito era o que dominaria, é o que assumiria os negócios e as riquezas do pai. Pode notar, toda a bênção de primogênito, ela é uma bênção muito grande, ela é melhor e maior. Então, aqui está falando, querido, que esse negócio de pai e mãe, quantos pais e mães aqui hoje preferem determinado filho e rejeitam o outro? E a Bíblia é dura e séria, que a gente deve, como se deve proceder. Primeiro filho é o primeiro filho, e não adianta se o teu gosto está pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo 20º, queira lá Deus te dar tantos filhos. Na verdade, o teu primogênito é o teu primogênito, amém? Teu primeiro filho é o teu primeiro filho. Ah, mas eu não vou com a cara dele. Se vira, é sobre ele que você tem que colocar as mãos e abençoar. É sobre ele que você tem que orar e pedir: Deus abençoe o meu primogênito, o meu primeiro filho, tá bom? E a Bíblia vai dizer ainda sobre essas bênçãos, como nós dissemos aqui, olha, verso 16: no dia em que repartir os bens entre seus filhos, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. 17: reconhecerá, porém, por primogênito o filho da mulher não amada, dando-lhe porção dobrada dos bens. Esse filho é o primeiro fruto do seu vigor, a ele pertence o direito de primogenitura. Amém, queridos? Amém? Então esse negócio aí da gente querer passar o carro na frente do boi e tal, e ter essas preferências que a gente tem, você precisa aprender a seguir as regras do Senhor, as regras da palavra de Deus. Primeiro filho é o primeiro filho, e ele tem esse direito. Esse é o direito de primogenitura. Então, se alguém te perguntar assim: como é que funciona o direito de primogenitura em Israel? Você vai dizer para a pessoa que naquele tempo o homem poderia ter mais de uma esposa, e mesmo que ele não gostasse da mãe do primogênito, era sobre aquele menino que deveria vir a bênção de Deus, a bênção mais abrangente, a bênção maior, como está dizendo aqui, a porção dobrada dos bens seria para ele. Depois, veja como é que a Bíblia está tratando. Primeiro caso que nós vimos foi sobre a responsabilização sobre um crime que uma cidade não cometeu. Depois, Deus dirigindo sobre a dignidade humana, quando um homem casasse ou pegasse como esposa uma mulher estrangeira, como que havia sido prisioneira de guerra. Então tomaria aquela mulher como esposa e deveria tratá-la com respeito e até despedi-la com honra, caso o casamento não durasse. Veja que entrou na questão família. Agora você vai ver que viu que o versículo 15 ainda aprofundou mais, falando sobre o direito que os filhos têm neste relacionamento, o filho primogênito. E o verso 18 ao 21 vai falar, irmãos, do filho desobediente. Quantos pais aqui têm filhos desobedientes? Pena que nós não podemos ficar muito tempo, mas isso aqui dá um estudo muito profundo, porque você vai ver que, na verdade, no caso dos filhos rebeldes e desobedientes, os próprios pais eram responsáveis por julgar a criança e levá-la para ser condenada. E nesse caso aqui, a condenação era a morte. Isso é muito sério, irmãos. Vou dizer para vocês, é muito sério. Por quê? Porque é o seguinte: quantos pais e quantas mães você conhece que passa a mão na cabeça do filho? E a lição aqui é essa: Deus não te chamou para passar a mão na cabeça do teu filho e da tua filha. Muito pelo contrário, é para que você seja o juiz do teu filho. Já ouviu dizer? Antigamente, a gente dizia isso muito: não apanhava em casa, apanhava onde? Na rua. É isso que está dizendo aí. Mãe, pai, você está vendo o teu filho desobediente? Como a palavra aqui é desobediente, tá? Está vendo? Ó? O filho que não obedece à voz do pai nem da mãe, filho obstinado e rebelde. Meu Deus, você está vendo teu filho desde novo, tua filha desde nova, indo para a rebeldia, para a desobediência, para a obstinação, e você se curva diante disso? Aqui a responsabilidade é sobre o pai. É o pai que tinha que olhar o menino, avaliar e falar: ó, esse menino está rebelde, está desobediente. Ele ia levar o menino para o juiz, e o juiz aqui ia determinar. Ó. Olha que incrível, eu vou ler com você o texto, verso 18. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece à voz do pai nem da mãe, olha,
que não obedece à voz do pai e da mãe. Obedece. O que é uma criança não obedecer à voz do pai nem da mãe? Querida, é isso aí. O filho tem que aprender a te obedecer. O pai e a mãe têm que aprender a obedecer. Sabe, começa a dar ordens para o teu filho, ordens simples, enquanto é criança, é claro. Dá ordens simples para não fazer e cobre dele. Se ele fizer, ensina para ele que ele desobedeceu. Dá tarefinhas bobas para ver se ele obedece. Se não obedecer, você vai ter que criar isso na criança, de obedecer. Certamente o menino aqui não era levado para a morte só porque ele desobedeceu. Existia mais coisa no caráter daquele menino para chegar ao ponto da mãe levar e falar: ó, esse menino é assim, assim. Olha bem, vou continuar lendo com você. Então veja bem, filho obstinado, rebelde, que não obedece à voz do seu pai nem da mãe. Embora, está vendo, o castiguem, não lhes dê ouvidos. É um procedimento. Você ensina a criança, põe regra, põe limite, não faz isso, não faz aquilo, e ele não te obedece, castiga, dá para ele punição de acordo com os princípios, é claro, éticos, morais, bíblicos. Aqui está dizendo que o pai, depois de fazer isso tudo, e o menino não deu ouvido, 19, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos líderes da cidade à sua porta. Quem ia pegar não era a polícia. Quem ia pegar não era o conselho tutelar. Quem ia pegar não era o pastor. Porque já teve pai, não sei se já chegou perto do pastor Moacir e fez isso, mas teve pai que já me pediu para eu educar e eu disciplinar. Eu falei: vai para a igreja, quinta-feira, e eu vou te ajudar a educar e disciplinar seu filho. Quando eu falar lá da frente, aplica lá dentro da tua casa. Eu não vou chegar lá na tua casa não. Falei: você tem esposo? Está vendo, querido? Está vendo? Olha o verso 19. Seu pai e sua mãe é que iam tomar o menino e levar os líderes da cidade. E ia dizer para eles: olha, verso 20, este nosso filho é rebelde, é obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Dissoluto e beberrão. Ou seja, caiu para a bebida. Ia levá-lo e entregá-lo aos anciãos da cidade, que era a liderança da cidade. E o verso 21 disse: agora, queridos, olha bem, até aí são os pais. Verso 19, 18, os pais iam notar que o menino era obstinado, rebelde, desobediente, e ia castigá-lo. Caso ele não desse ouvido, aí ele ia apelar para a cidade, para a justiça, para as autoridades. Eles então pegariam e eles iam confirmar diante das autoridades que o menino era isso tudo e beberrão. E o verso 21 diz que agora já não era nem com pai nem com mãe. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. E aí diz a palavra: assim extirparás o mal do meio de ti, e ao sabê-lo todo Israel temerá. Sabe o que ia acontecer? O povo ia ficar com medo. Opa, aqui nessa cidade a gente não pode ser nem obstinado, nem rebelde e nem beberrão, porque eles matam a gente. Aqui que Deus está dizendo é isso, olha para você ver. Assim extirparás o mal do meio de ti, e ao sabê-lo, todos em Israel iam temer. Então, irmão e irmã, a coisa começa dentro de casa. Não adianta culpar a Globo, no sistema, é dentro de casa, está mostrando para nós aqui. É preciso se posicionar, assumir responsabilidade. Vimos lá uma cidade assumindo responsabilidade pelo crime que não cometeu. Agora nós estamos vendo aqui o pai e a mãe assumindo responsabilidade dentro de casa. Se o filho não te obedece nos primeiros passos, começa a orar mais por ele e por ela, pôr a barba de molho, pedir mais e tentar colocar o temor de Deus dentro do coração da criança, porque o temor de Deus é que vai fazer a diferença. Não é chicote, não é prisão. Vamos lá, me ajuda respondendo. Pau e cadeia muda o homem? Não muda, gente. Não muda. Está vendo que a coisa é espiritual? A coisa é igualzinha àquela lá dos primeiros versículos, de 1 ao 9, em que o sacerdote e os anciãos iam pegar uma bezerra, assumiam a responsabilidade que não eram delas, e ia pedir a Deus graça e misericórdia, e Deus ia dar graça e misericórdia. Aqui é a mesma coisa. Pau, irmãos, e prisão, e cadeia, e mais não sei o que, tortura, não resolve, não muda o coração do homem.
o que Deus está dizendo para nós é isso. É você perceber e começar a tomar o papel de sacerdote. Aqui no verso 1 ao 9, eram os sacerdotes, junto com os anciãos, que iam fazer a questão espiritual. Pai, você é o sacerdote da tua casa. E quantos pais aqui não assumem o papel de sacerdote e deixam para a mulher assumir? Não é o papel da mulher, é o papel do homem. E se o homem não faz seu papel, fica manco. A parte espiritual, que é a de assumir o sacerdócio do lar, o sacerdote dentro de casa. A gente tem, irmãos, uma autoridade tão grande que Deus deu, mas não é para ficar por aí batendo boca, não. É autoridade para abençoar nossos filhos. Eu já pego a Melicinha no colo e abençoo. Espero que a Raquel faça isso e que o Marlon faça. Vocês estão fazendo isso, Raquel? Ai de vocês se não fizerem. Quando ela põe a cara bem aqui assim, ó, eu abençoo ela. Peça a Deus que dê para ela infinitamente mais bênçãos do que Ele tem dado a mim. Porque eu ainda posso abençoar minha neta, irmão Jonas pode, os outros podem. Querida, é espiritual. O que protege filho, que guarda filho, não é a gente ficar até de madrugada esperando chegar, não é ficar vigiando, cercando e andando atrás e mandando investigador, pagando detetive. Não adianta, nós vamos morrer. Ai de nós se não for a graça e a misericórdia de Deus. Só que aqui está dando uma instrução. Tudo isso Deus estava fazendo, irmãos, para que houvesse temor. Tem que haver esse temor, tem que ter medo. Teu filho tem que ter medo. Presta atenção, teu filho tem que ter medo. Teu filho tem que saber que se ele fizer determinadas coisas, Deus vai tratar com ele duro. Se não tivesse temor, querido, o menino vai fazer o que quiser. Está vendo? Se você não põe medo no menino, você não fala que Deus é e que o capeta é, presta atenção, você tem que mostrar para a criança dois lados só, Deus e o capeta, mostra para ele isso, ele tem que ter medo. Tem que ter medo, se não tiver, querido, temor de Deus, não tiver medo, opa, isso é esquisito, vai crescer de uma vida dissoluta e vai te dar trabalho, vai dar dor de cabeça. Aqui Deus estava colocando isso, tentando pôr para eles, né? Que eles precisavam, os pais, assumirem essa responsabilidade sobre seus filhos, e chegou em determinado momento, eles tinham que dizer, não dá mais para nós, então vamos agora levar para que as autoridades assumissem, e aí a cidade inteira ia aplicar nessa criança, nesse homem, nessa pessoa, a lei. Aí seria uma responsabilidade de todos, não apenas do pai e da mãe, mas de toda aquela cidade. Os homens deveriam fazer, tá? E depois, para encerrar, irmãos, Deus vai tratar da execução, Deus, depois disso, tratar da execução por crime, preservando-se o teor religioso mais uma vez. Lembra que cá atrás Deus falou, verso 21, então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim extirparás o mal do meio de ti, e ao sabê-lo, o Israel temerá. Extirparás o mal do meio de ti. Verso 9, eliminarás do meio de ti a culpa. Veja bem, querido, quando a palavra fala eliminar do meio de ti a culpa, extirpar do meio de ti o mal, Deus está tratando de questões espirituais. Por isso eu disse para você o tempo todo que Deus nos chama a assumir as responsabilidades espirituais sobre os acontecimentos. Neste caso seria aqueles cadáveres, irmãos, torturados, e mais especificamente aquela pessoa que foi crucificada, pendurada no madeiro. Deus vai ensinar então, Deus orienta sobre isso, e prevalece a religião, a fé. O teor religioso, a gente vê ele, e prevalece as questões da religião e da fé. Outra vez, a dignidade humana é preservada, mesmo no caso da condenação. Mesmo no caso de uma pessoa cometer um crime, foi condenada à crucificação, a dignidade humana é tratada com respeito por Deus. Porque Deus aqui diz que a pessoa não poderia ficar pendurada no madeiro a noite toda. Presta atenção no verso 22 e 23. Quando alguém tiver cometido um crime que mereça a morte, e condenado for suspenso no madeiro, o seu cadáver, não permanecerá no madeiro durante a noite, certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança. Então Deus, na verdade, cria uma lei onde as pessoas iam aplicar a pena de morte,
E Deus criou uma lei, também não abuse. Colocou a pessoa para ser crucificada. Na verdade, crucificação era uma tortura ou não era? Para e pensa, crucificação era tortura ou não era? Era tortura. A pessoa, leu o caso de Jesus, por exemplo, cravos nos pés, cravos nas mãos, e ele coroa de espinho, era torturado. Por isso aqui está tratando dos casos de tortura, os casos que as pessoas morressem condenadas. Então aqui está dizendo, mesmo que ela tivesse cometido um crime, era necessário agir com respeito com relação ao seu corpo. Verso 22 vai: quando alguém tiver cometido um crime que mereça a morte, essa pessoa precisa ser tratada mesmo ela com respeito, tá bom? Bem, nós podemos concluir, irmãos, então, que em Deus, mesmo as pessoas condenadas por seus crimes, devem ser tratadas com dignidade humana. Deus é justo e devemos ser justos, assim como Ele o é. Veja bem, camarada morreu, ninguém sabe quem matou, alguém se responsabiliza, é Deus fazendo justiça. A mulher foi levada, obrigada para se casar com um homem, ela deve ser tratada com dignidade humana. Uma família tem 2 filhos com 2 mulheres, e o homem desagrada de uma mulher e gosta da outra, mas se o primeiro filho for da mulher que ele não agrada, ele tem que tratar com respeito e justiça. É daquele menino o direito de primogenitura. Depois trata do caso de uma família que tem filho obstinado, rebelde, não obedece à voz dos pais, e além de tudo é beberrão. A Bíblia diz que os pais têm que assumir responsabilidade sobre este filho, e não esperar que ninguém faça, e depois sim passar para as autoridades competentes. E por fim, caso da pessoa que houvesse sido culpada de um crime, e recebeu a pena de morte, essa pena foi ser pendurada no madeiro, a crucificação. Então essa pessoa deveria ser tratada com respeito, mesmo sendo criminosa. Seu corpo não deveria ficar a noite toda no madeiro, e deveria ser tirada de lá para que houvesse respeito. Então, queridos, aprendemos que Deus é justo e que Deus nos respeita, e respeita mesmo aquela pessoa condenável. Então aquilo que a gente pensava, mas o irmão está no pecado, eu posso. Não, você não pode. Aqui está dizendo que mesmo a pessoa condenada por Deus, vamos ser sinceros, ela precisa ser respeitada. Respeito e justiça. Amém? E você deve ter pensado em alguém que foi pendurado no madeiro. Quem foi pendurado no madeiro? Jesus, né? Jesus foi pendurado no madeiro, tá? Ok, encerramos aqui. Oremos. Obrigado, Deus, bendito é o teu nome. Nós somos agradecidos ao Senhor por poder estudar a tua palavra e colocar em prática a tua palavra nas nossas vidas. Peço que o Senhor guarde cada família, que ajude cada um de nós a nos responsabilizar, meu Deus, por tanta coisa ruim que tem acontecido. Podemos assumir o compromisso espiritual de orar, de pedir ao Senhor que perdoa, que purifica nosso povo e a nossa nação. Muito obrigado. Peço ao Senhor que nos ajuda-nos, ó Deus, a seguir firmes no propósito de honrar e glorificar ao nome do Senhor. Tira toda malícia, toda maldade do nosso coração. Obrigado, Deus, mais uma vez. Eu coloco a tua igreja nas tuas mãos e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, te guarda, te fortaleça. Vamos estar juntos, irmãos, no final de semana, se Deus quiser. Deus te abençoe.